Desde 1880, né? Começaram a mentir. Teve uma época que é um sacrifício. Não se fez. Não lembro, mas está procurando uma definição. Já tá pronto. Deixa aqui, ó. Deixa ela filmando. Tá ligado? Separação. Tem pesquisa, será que na lei, coloca assim, a partir de 1880 foi feita essa menção desse sistema, né? De medição, exato. Antes eles não tem como. Mas desde 1880 que começou essa medição, e até 30 e poucos anos. A sorte que o Guaidó está transbordando de água. A sorte que o Guaidó está transbordando de água. Pois é um calor e falta d'água. São Paulo. Mas voltar ao que era. Mas aqui eu já vi alguma coisa que diz que há uma projeção que daqui a 20 ou 30 anos vai faltar água. Eu tenho uma experiência. Sou natural lá da fronteira de Guaraí. Saí com 23 anos, há 36 anos atrás. Tinha o Rio Guaraí que margeava a cidade, eu tomava banho e não dava pé. Tinha uns 13 anos. 10 anos depois que eu voltava lá, onde nós estávamos na nossa certeza que a água dava na canela. Então, quer dizer que 20 anos atrás, o Rio Guaraí era navegável, depois de andar, e navio. Começou a vir imigrante. E agora é para onde? Está no chapéu. Isso aí é um sinal que a coisa está indo para. As geleiras todas, né? Esse é o grande problema maior, né? As geleiras derretendo, não estão mesmo conseguindo segurar a temperatura. Isso aí não é função da enchente, não é que ainda se gelo está desaparecendo, frutas, uma geleira derreter, já vai na Alemanha, né? Derreteu, não tem mais volta. É uma situação que vai ser, né? Mas depois dá uma arrebanteira, mostra o frio da nada, gera de novo. Estilo de cabeça ali, é tão mal, né? Cabeça, aquela loucura, né? Pois é, ano passado. Passado foi terrível. Não, passou. Vamos começar? Oi? Tá bom, sim. O reino de Deus, o reino que se estabeleceu na terra, deve crescer até o fim dos tempos. Vamos subir nesse reino por isso todos os dias. Venha a nós o vosso reino. O Senhor nos manda a rezar assim, para que esse reino cresça e nós possamos participar dos seus benesses, dos valores da salvação. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você tem que explicar o motivo desse encontro? Boa noite, então, a todos. Nós vamos explicar bem rapidamente por que a gente promoveu esse encontro da comunidade, né? A gente está participando, não sei se vocês já ouviram falar, do desafio JMJ 2016. É uma gincana que o Portal Católico lançou, que vai ter a duração de um ano, então foi lançado no dia 1º de setembro, vai ter a duração de um ano, que eles vão todo mês lançando tarefas via nós online. Então, nós temos um grupo aqui do Amor, Batistas Jovens daqui da paróquia, e então essa palestra hoje, a história da igreja, a gente está fazendo com o Dom da Deus, que muito gentilmente vai nos assessorar aqui. Nós estamos promovendo, então,
que é uma das tarefas que a Gincana está nos pedindo. E no final das contas foi muito boa essa tarefa, né, Tia Dina? Porque o que aconteceu? No primeiro momento a gente vai falar sobre a história da igreja São da Deus. O segundo momento a gente vai falar sobre a história da Pão dos Fortes. E aí nós começamos a nos mexer atrás dessa história e descobrimos que tinha muita coisa perdida. Nós estávamos com essa lacuna, então a gente está fazendo um trabalho de resgatar toda essa história para a gente poder mostrar para a comunidade, né, contar um pouco da paróquia que a gente faz parte, que a gente participa. Então, no segundo momento, a gente quer promover uma mesa redonda com todos os paroquianos, e principalmente aqueles paroquianos que são mais antigos, para a gente mostrar o que a gente conseguiu e até pela história falada, contada, lembrada, o pessoal poder corrigir alguma coisa que a gente tenha de errado do que nós conseguimos. Tá? Mas nós já temos um material bem legal, assim. Eu não sei se tem alguém que tenha alguma foto, que tenha algum momento que participou aqui, que queira trazer para nós. A gente está reunindo para fazer um painel com todas as fotos, todos os momentos, né? E daí depois nós vamos, com esse trabalho que a gente está fazendo, a gente vai gravar, vai digitalizar todo ele e vamos deixar aqui na paróquia também como uma fonte de consulta para os futuros paroquianos e para a gente também não perder a nossa história. Então, Dom Deus, muito obrigada desde já pela sua participação aqui. Estamos continuando então para falar conosco sobre a história da igreja. Então, vamos olhar primeiro a nossa história da igreja. Nós temos na Sagrada Escritura, a Bíblia, ela conta a história do início e depois continua. Já temos o Gênesis, começa contando a história da criação. E depois São Lucas pega a nova história da igreja. A igreja agora é a partir de Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo e fundou a igreja, então começa uma nova história. E nós até passamos o ano 1, o ano de Cristo. Então nós somos ano 2014 de Cristo, então é a história nova. Mas e essa história tem uma mais interessante, mais rica que a primeira, porque a gente vê que o autor, quando escreve a história do mundo, ele sentiu muita dificuldade. Ele teve que começar 3 vezes a história. Ele estava certo, não funcionou. Primeiro em Adão e Eva, e aí a história lá de Adão e Eva, então foi ser o início de toda a humanidade a partir de Adão e Eva. Mas aí entrou o pecado, e a coisa deturpou-se. E chegou um momento que a maldade era tão grande, acabou aquela história. Daquela história. Então, começa de novo, uma nova história. Começa com Noé. Uma nova história. Quer dizer, todos os descendentes humanos agora são descendentes de Noé. Então, Eva, esquece. Acabou. Quer dizer, a descendência dele sobrou só Noé e a sua família. Ainda se não pode ser um injusto. Já dentro, todo o resto morreu, o dilúvio, e acabou com aquela humanidade. Mas em pouco tempo, também deturpou aquela história. E não deu certo. E chegou o ápice, que na história, claro, é toda uma situação. São milênios que vão sendo narrados assim. O Papa agora deve ter notado que ele falou que Big Bang, a história do início do mundo, nada se opõe à ciência. Uma coisa é ver cientificamente como é que Deus criou o mundo, e outra coisa é como é que pela fé nós temos, é Deus o Criador. E claro, quando fala que Deus fez um homem de barro, ele não tem mãos, Deus é espírito, como é que vai moldar o barro? Então ele tem outro modo de moldar as coisas do que nós. Então aí nós percebemos como a narração que é da fé e a ciência nos procuram mostrar mais profundamente, quer dizer, como isso aconteceu. Por exemplo, o Collins escreveu sobre a biogenética. A gente levou milênios a descobrir como é que Deus fez a vida, quais são os elementos que ele usou para fazer a vida. Agora, depois de tantas pesquisas, chegamos a descobrir. Nós vamos levar
Então, ele tem o título do livro que ele escreveu, católico, Santíssimo, maior Santíssimo nosso tempo. Então, ele disse: vamos levar milênios ainda para o futuro até conseguir ler tudo, toda a riqueza que tem nessa genética, que tem por trás. Então, ele deu o título do livro dele, A Linguagem de Deus. Deus criou. Então, a primeira criação, que aparece assim, apenas matéria, então, Adão. Vem Noé e acaba a história dele porque não deu certo. Aí Deus escolhe um lado. Não é mais um homem justo, mas um homem da fé, que crê em Deus. Abraão. Começa a nova história. Aí começa a história do povo de Deus. É selecionado por eles, por isolá-lo no meio do contexto humano. E vai toda a história. Então, a Bíblia do Antigo Testamento vai descrevendo essa história até chegar em Cristo. E eles estão, no meio disso, várias vezes tentou, que a coisa não estava certa, mandou exílio. Depois do exílio, eles se reconstruíram até que mandou Cristo. E vai começar uma nova humanidade. Mas ele diz: não é mais ficar simplesmente um dos homens. Ele vai transformar o ser humano, e por isso tem que nascer de novo. E a partir desse nascimento, então, em Cristo, nós temos o ano 1. Começa a nova história. E então Lucas, os apóstolos, começam a escrever essa história. Ele tem diante de si, quando ele escreve a história da igreja primitiva, tem diante de si o Gênesis. E mostra, pega, e tem os capítulos. O Gênesis tem 3 capítulos. E os Atos dos Apóstolos tem 2. Porque Lucas, antes de escrever os Atos dos Apóstolos, ele escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. O Salvador, ele também antes. Então a salvação, a partir de Jesus Cristo, surge a história cristã. No Antigo Testamento, assim, bastante estranho, ele começa a história das origens, primeiro capítulo, primeira parte. Depois, segunda parte, a origem do povo de Israel, Abraão em diante. E depois, terceiro capítulo é o Salvador, que é José do Egito, que liberta aquela família de uma fome na Palestina e manda ali para a Palestina, para o Egito. E aí termina o Gênesis, deu todo ele vem com uma visão bonita, grande, quer dizer, José é aquele que liberta. E fica lá no Egito, 430 anos, pois lá Moisés vai retirado. São outro Salvador que não foi o José. Lucas, que é diferente. Primeiro ele escreveu o Evangelho, um livro separado. É Cristo. Ele é sozinho. Vem trazer uma nova vida. E aí então começa primeiro a origem da igreja, os primeiros Pedro, que é sobre Pedro. Depois, segunda parte, sobre Paulo. Universalidade, primeiro para os judeus, depois para toda a humanidade. E aí começa a história da igreja. Então, a primeira história da igreja foi escrita por Lucas. Quer dizer, esse é o modelo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Então, agora, não é mais o homem que dirige a história. O Espírito Santo dirige a história pela igreja. Então, aí tem esta visão dos apóstolos, que recebem no dia de Pentecostes o Espírito Santo, e dali sai a igreja. E aí começa essa nova história da humanidade, que se desenvolve ao longo dos tempos. Mas a igreja, como ela está sempre já no tempo primitivo, começar a surgir grupos separados, meio independentes. Então começaram a dizer qual é a igreja de Cristo. A igreja do Sedão, a igreja de Cristo, para ser de Cristo, tem 4 notas, 4 características fundamentais. Una, santa, católica e apostólica. As 4 notas caracterizam a igreja para distinguir de todas as demais. Então, no primeiro momento, a gente olha
a igreja ela é uma só. Cristo fundou uma igreja. Então, a gente começa a pensar, o que é a igreja? Não é apenas uma sociedade que se forma por homens. Não se reunia, nós temos uma fé, vamos fazer uma igreja. Na concepção dos protestantes, depois usar a igreja, onde 2, 3 se reúnem, ela forma a igreja. A igreja é um mistério. O Concílio Vaticano II vai insistir muito nessa ideia, um mistério. Ela tem uma força interna, ela tem vida. E Cristo primeiro reuniu os apóstolos, os formou, e quando depois estavam todos prontos, quando ele deu sua vida pela igreja, e aí surge a igreja, vamos esperar. Espera que eu vou soprar sobre vocês, usando o simbolismo do Antigo Testamento. Deus soprou aquele boneco que ele fez de barro e se tornou vivente. Agora Cristo sopra, é o Espírito Santo que vem sobre a igreja. Esperem até que ele venha. E aí como sai de lá como uma unidade que tem por alma o Espírito Santo, por cabeça o Cristo e por membros os fiéis, que somos nós. Então é uma vida. Então não adianta que as outras coisas dizer, não, depois se esfacelou e tem só cacos, pedaços, tem que juntar tudo, vamos formar de novo a igreja. Isso não sei igreja, porque é como a gente cortar bem um pedaço, junta todos os pedaços dele, não tem vida de novo. Não adianta, não basta juntar pedaços. É a vida que tem que continuar. Vem de Cristo ao longo dos tempos. Como essa vida se propaga. Então, pela palavra de Deus, a evangelização, e pelo sacramento do batismo. Tem que nascer de novo. Então, lá vai se desenvolvendo a igreja. Então, a igreja, como ela tem 4 notas, a primeira é a unidade. Uma unidade não é uma coisa só dada no início. Ela tem que se trabalhar sobre a sua unidade da igreja. Continuamente, ao longo dos tempos, as heresias, os grupos que separam. Então, se pergunta onde estava a igreja, depois de tantas separações, tantos grupos. Então, o concílio nos dá uma garantia. A igreja católica subsiste, a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Quer dizer, a igreja católica é essa continuação desde os apóstolos até hoje. Então, para verificar essa subsistência, basta examinar essas 4 notas. Ela é uma unidade grande. E nós temos, por exemplo, o Concílio Mundial das Igrejas, que se realizou uns anos atrás aqui em Porto Alegre. E, então, se reúne muitas igrejas não católicas, as cristãs. Era a 9ª Assembleia Mundial, a primeira vez na América Latina, foi aqui em Porto Alegre. E até nós, na Igreja Católica, vinhamos muito que fosse aqui. E aí vieram, e a Igreja Católica não participa. Por 2 razões. Primeiro, porque sempre havia um ranço contra a Igreja Católica. Muito contra para a Igreja Católica, é a grande dimensão do mundo. Então, todas as igrejas querem fazer proselitismo a custo da igreja. Mas o motivo maior é que se a igreja entrasse nesse conselho, desequilibraria. Porque a igreja católica sozinha tem mais membros, mais fiéis, que mais que o dobro de todos os outros juntos. Se ela entra, ela pode ser sozinha, porque se for democrático, a igreja católica é claro da maioria. Então ela não participa, porque é primeiro que eles se unam e se unifiquem, e ela tem um diálogo com essas igrejas, mas precisa bilateral para cada grupo religioso formar seu diálogo. Mas ela é a unidade da igreja está garantida na igreja católica. Ela é também uma igreja santa. Santa porque ela tem por alma o Espírito Santo e por cabeça o próprio Cristo. Ela é divina, porque ela tem essa santidade em si, e nós somos os membros. E Prostart acha tão bonito, quer dizer, uma expressão dele, quando ele se converteu, ele era ateu, então ele estava com
quando ele encontrou Cristo depois de Deus, ele diz: Deus existe porque eu o encontrei. E os colegas dele, que eram da mesma parte dele, eram ateus, diziam: isso é ilusão. Você caiu numa ilusão. Aí ele disse: não, depois que eu descobri Deus, nada mais me perturba. Agora tem uma segurança. Depois que eu descobri que a igreja é divina, nada mais me escandaliza. E todos os escândalos que há na igreja, que aparecem, mostram que a igreja não é perfeita, ela tem muitos defeitos, porque é feita de homens. Isso me alegra, porque se ela não tivesse defeito nenhum, não teria lugar para mim. Eu nem me sentiria bem nela. Eu ser o único pecador lá dentro. Não, todos somos pecadores. Então ela é a igreja santa. Ela está aqui para santificar as pessoas. Pois a igreja católica, chama-se católica, ela é universal. Ela foi formada de todos os povos, não é de um grupo só, nem de uma verdade só. Todas as verdades ela acolhe. Por isso não se pode ter uma verdade, quer dizer, a fé abre grandes pessoas. Católica, para todos os continentes e toda a verdade. E depois ela é apostólica, está fundada sobre os apóstolos, os 12 que se escolhiam com pedras fundamentais, e em cima disso se constrói a igreja. Então quando olha hoje, onde ela está, então já Santo Irineu, naquele tempo, de quando é que está a igreja católica, a igreja de Cristo? Está onde está o sucessor de Pedro, que era em Roma. Era muito claro que é esta realidade de Roma. Mas a igreja depois então, continua agora sua trajetória. Ela foi pregando e foi se estendendo. Mas no primeiro momento, ela surgiu do judaísmo. Cristo era judeu. E então ela foi pregada dentro da sua mentalidade judaica. E Cristo pregava só na Palestina. Depois, quando ele partiu, ele deixou os apóstolos encarregados a pregar esse evangelho. No início, claro, como era mais fácil, eles iam pelas sinagogas, uma espécie de igreja deles, onde eles não tinham sacrifício a Jerusalém, mas depois foi destruído, e foi para a igreja uma grande solução, porque a igreja era, os cristãos, os apóstolos, iam rezar no templo. E tinha o templo dos judeus, mas as pessoas não usavam. Então, para distinguir o cristianismo do judaísmo, foi difícil no início. Se identificavam. Então, ali se criou um cristianismo judaico, judeu-cristianismo, chamava isso no início. Quer dizer, cristianismo dos judeus. E nas coisas aparece a Paulo e pede para ele ir para os pagãos. E São Paulo chega a dizer assim: olha, eu tenho uma missão muito especial, que agora foi revelada nos nossos tempos, antes ninguém sabia, que Deus também olhou para os pagãos, quer todos. Então, aquele judeu-cristianismo, que diz só para os judeus, um pouco dentro das tradições judaicas, e houve um momento que a igreja teve que romper com o judaísmo. Não, uma coisa independente, nova. Então, principalmente tinha os ritos judaicos, uma especial circuncisão, que era a marca do judeu. E Paulo diz: não, isso não vale nada mais para nós. Mas nós é o batismo. Então, ela rompe com o judaísmo, então fica cristianismo. Tem a herança do judaísmo, mas também a herança era a qual depois todos os outros povos. Então, se ampliou este tema. Mas na segunda fase, a igreja, quando agora tinha caminhado, já se abriu para a cultura humana. Então, do helenismo, os pagãos, então, pegou a sabedoria, e dentro dessa cultura, então, parecia no início o judeu-helenismo, então, o cristianismo helênico, onde se começou a discutir as coisas filosóficas. Quem é Jesus Cristo? A natureza de Cristo, a natureza de Deus. Os judeus não discutiam isso. São Paulo chega a dizer assim: os judeus pedem milagres,
Os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Jesus Cristo crucificado. Mas tinha que anunciar isto para os judeus e para os gregos. Então, a filosofia da igreja dos gregos foi assumida pela igreja também, que é católica, abriu. Mas aí a terceira etapa, pois que entrou na filosofia grega, com uma mentalidade mais universal, a igreja se enfrenta com a política. Estava no Império Romano, e aí vem as grandes perseguições, que era proibido ser cristão. Então foi uma longa luta, que eles queriam abafar e acabar com o cristianismo. Aí foi a famosa frase de Orígenes, um dos grandes santos padres, grandes sábios antigos. Ele disse: eles querem destruir a igreja matando-nos. Mas o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Matavam um, surgiam 10. O testemunho era muito forte. Algo novo tinha surgido no mundo e que enfrentava o poderosíssimo Império Romano. E que não se pensava jamais que poderia vencer, que ele tinha dominado o mundo. Você está lá dentro, e até o Império Romano ele tinha uma característica de per si. Ele no início era uma república. Primeiro foi a primeira monarquia, depois ficou a república, depois ficou império. Mas como a república ele era muito acolhedor de todos, então ele não tinha, a religião era respeitada. Os reinos do Oriente, eles quando perseguiam, os cristãos foram perseguidos pelos judeus. E os cristãos queriam apenas ter o estatuto que os judeus tinham no Império Romano. Então, os judeus tinham conseguido ver os macabeus um acordo com os romanos de poderem praticar sua religião livremente. Então isso foi concedido, eram aliados e Roma garantia para eles isso. Acontece que eles acusavam os judeus, os cristãos, de que não era do grupo deles. Então o Império Romano começou a perseguir os cristãos por instigação dos judeus. Então criou uma situação difícil. Mas antes disso, Roma procurava não fazer como os outros, que destruíam todos os símbolos das religiões dos povos vencidos. Se confiavam naqueles ídolos, quer dizer, aquelas divindades, então, destruiu. Então, bom, nós que mandamos os nossos deuses que dominam, impunham os deuses deles, a religião deles. Roma não. Roma, naquele tempo, ele até construiu em Roma, o Agripa, o Pantio. Era, em grego, isso se chama a palavra Pantio, todos os deuses. Então, um templo para todos. E, para não dar preferência para ninguém, tem uma coisa genial, que eles fizeram de retorno. Para não Deus ficar no canto, outro ficar no meio, então ficaria muito ruim. Mas que privilegiava um sobre o outro, então para não ter diferença nenhuma, era redondo. E não tinha nenhuma janela, para não ficar junto à janela, ou sem janela. Então só tinha um grande buraco no meio, em cima, na cúpula, onde ele dava luz e também a água. Ficava tudo bom já. E foi tão bem calculado que o Pantio é grande, enorme, e lá a evaporação de dentro fecha aquele buraco de cima, e não chove dentro. Pode chover dentro dele, não chove. Isso é uma coisa fantástica. E, então, exatamente a dimensão, o cálculo de engenharia, para que esse buraco não deixasse entrar água. Então, lá tinha todos os deuses. Então, quando os povos vencidos chegavam em Roma, encontravam o Deus deles em Roma. Então, eles se sentiam orgulhosos: olha, nosso Deus está sendo respeitado aqui, está sendo adorado em Roma. Mas para os cristãos não foi, porque eles estavam com medo, porque o cristianismo também era um humanismo. E começaram a proibir o culto, quer dizer, e urgir o culto dos deuses, das
divindades. Então, quem não prestasse culto à divindade deles era morto. E tem a famosa carta que tem na igreja do Plínio, que era um governador romano lá. E ele escreveu para Adriano, ele era um imperador, um grande sábio. E perseguiu muitas questões. Mas ele escreveu para lá: eu estou com um problema aqui na minha província. E tem um grupo chamado cristão que não presta culto aos deuses, porque eles só adoram Jesus Cristo. Uma divindade para eles, então os outros não. Então é contra os deuses romanos. O que eu faço? Aí o Adriano mostrou a sabedoria dele, uma grande sabedoria e grande equilíbrio. Ele respondeu para aquele governador: diz, olha, em primeiro lugar, pelo fato de eles não prestarem culto aos deuses, isso não é crime. Porque os nossos também não prestam culto, como hoje em dia, que você vai dizer, se quem não vai à igreja é criminoso. Não, porque muita gente não vai à igreja, até de cristãos não vão à igreja. Então, não prestam culto, isso não vão fazer discriminação nenhuma. Se eles não prestam culto, não. Agora, se eles forem acusados, e não de modo anônimo, porque anônimo não se aceita. Se forem acusados, se não prestarem culto, então eles têm que confessar, se eles não aceitam, então que são contra o culto romano, então eles se procede a pena para eles, que a pena era de morte. Mas, se a acusação for falsa, se a pessoa se apresenta lá e diz: não, mas eu presto culto, não tem problema nenhum. Então vai ser punido aquele que acusou. Vai ser a mesma pena que ele de morte. Acusou falsamente. Então, claro, acabaram-se as denúncias, porque ninguém ousava acusar alguém, porque passava aquele alguém que chegava lá e disse: não, eu não sou disso. Outro que ia para pena de morte. Então, houve as perseguições de muitas no tempo do Império. E a última, que foi a mais sangrenta, foi sobre Diocleciano. Diocleciano foi um grande, dos mais destacados do mundo. E ele, no início do. Tem 40 anos. E no início do mesmo dia, ele privilegiou muitos cristãos. Tinha muita confiança neles. Já eram bastantes no Império. E ele via que eles eram gente muito honesta. Mas aí houve um momento que ele foi instigado pelas forças internas, e as pessoas eram minoria. E ele procedeu contra os cristãos. Ele mandou uma grande perseguição. Foi a última das grandes perseguições romanas. E depois surgiu Juliano Apóstolo, mas isso já não é mais dentro desse complexo. E aí, realmente, a perseguição foi muito sangrenta. Morreu muita gente. E houve um momento entre esses que morreram, foi São Sebastião, que era o chefe da corte pretoriana, que era o segundo depois do imperador de importância no Império Romano. Era um homem com prestígio muito grande, muito poder, Sebastião. Aí Sebastião foi acusado de ser cristão. Era um direito do imperador. Ele, para não ser militar, disse: bom, então ele mandou que se não renunciar à fé, vai ser demitido. Posso já, dentro do império, um fulano desses, que é cristão. Aí, então, não tem problema, eu renuncio. Para mim, a fé vale muito mais do que o meu cargo. Bom, aí desmoronou. O sujeito a renunciar a um cargo tão importante, tão fundamental. Aí não basta renunciar, vai ser morto. E foi primeiro a flechadas. E ela vai flechadas e foi embora, achando que estava morto, estava bem flechado, várias flechadas.
Quando se retiraram, os cristãos foram lá, tiraram as flechas, pouco tempo estava curado. Até a cura dele milagrosa. Então todo mundo aconselhou que ele fugisse. Mas iam passar por oposição agora. Vamos lá, mas de longe. Não, eu vou lá para a temperatura. E foi. E enfrentou o imperador, disse: "Isso está cometendo uma injustiça. Que os melhores cidadãos que o senhor tem são os cristãos. Por que o senhor está perseguindo? Não tem sentido isso aí." Mas como a coisa urgia, e mataram essa pessoa aí da espada na cabeça dele. Mas aí aconteceu algo que realmente inaudito, jamais tinha acontecido. Diocleciano viu depois, acho que se deu conta do erro que estava cometendo, ele renunciou ao império. E aquilo foi um abalo sísmico, para toda essa envergadura do homem e de uma postura, renunciar. Nunca tinha se pensado, não existia isso. Um pagão renunciar. Até quando o Papa Bento renunciou só no mundo inteiro, até quando aquele carnaval, segunda de carnaval, matou o carnaval. Mas muito mais do que o Aí ele se retirou lá para a Espanha. E de vez em quando, depois deu toda a confusão, guerra civil. E aí, de vez em quando, o pessoal ia lá procurar o governo velho Diocleciano, pedindo para ele reassumir. De vez em quando chegava lá, eles recebiam muito bem, tá bom, cara carinhoso, com todo o pessoal que ia, e falava tudo que é coisa. Quando o assunto virava política, aí ele falava: "Olha, você quer ver minhas copas?" Então, ele tinha uma coisa de copas. Então ficou famoso o provérbio: "Vamos ver as couves." Levava as couves, mostrava as couves que estava plantando, cara, todo mundo tinha que elogiar as couves dele, e ficava nisso, não reassumiu mais. E nesta refrega, com a guerra civil que deu, a renúncia dele, Constantino assumiu. Ele venceu na Ponte Milvio, ele é uma marca histórica. Quando ele estava nas vésperas da grande batalha em Roma, contra Maxêncio, Constantino era o César das Gálias, ele tinha colocado uma nova estrutura de 4 pessoas, 2 Césares e 2 imperadores que fossem eleitos, para evitar essa encrenca. Então, Constantino era imperador das Gálias, estava em Trier, e Maxêncio em Roma. E aí os dois se encontraram em Roma. Mas na véspera, Constantino teve uma visão da noite, e onde apareceu a cruz de Cristo. Disse: "Nesse sinal vencerás." Naquela noite mandou colocar em todos os seus emblemas a cruz. E assim foi para a batalha e venceu. E então aí, claro, o primeiro gesto foi dar liberdade aos cristãos. Agora o cristianismo se torna cristianismo romano. O Império Romano apoia, e para dentro de suas fronteiras, agora se pode tranquilamente ser cristão. E então disse, claro, Constantino, ele ficou pagão até o fim da vida, porque ele não queria submeter a nada a ninguém, porque os imperadores aqui eram considerados divinos. Ele é divino, divos, chamavam divos, esse é Augusto. E, então, porque César tinha acabado numa república, e aí entraram os imperadores. Então Constantino tinha essa consciência de ser o máximo, mas ele tinha uma mãe, Constantino, mãe muito querida pelos cristãos, que era católica, Helena, então a Santa Helena. Então os cristãos iam todos aproximar-se de Constantino, ninguém o usava, porque ele era, o imperador era máximo, então não se podia chegar perto. Mas ia pelas portas furas, procurava a mãe dele.
E tamanho protegia os cristãos do império, porque o problema era com ela. E ela foi fazer também uma peregrinação para a Palestina, para as duas, e lá trouxe tudo que ele pôde trazer. Inclusive eu trouxe o manto de Cristo, a túnica, que ele levou para a Tria, ele está hoje lá. Trouxe a escada santa, onde Jesus subiu de lá, trouxe os relíquios da cruz, e algumas coisas, recordações de Cristo. E já era costume, a partir de Santa Helena, tornou muito mais frequente as peregrinações para a Palestina, para a terra de Jesus. Chega naquela terra, claro, que vai sentindo o valor da fé. Aqui estava Jesus. Aqui ele fez isso, fez aquilo. Então, a fé, alguém chegou a dizer assim, a Terra Santa, a Palestina, é o quinto evangelho. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o quinto é a paz na terra, onde chega lá e lá, como que vê os fatos. E as pregações então continuaram muito frequentes. Aí o cristianismo, uma vez libertado, só houve um momento, um neto de Constantino, segundo neto, que é o Juliano, que ficou com o nome conhecido como Juliano Apóstolo. Ele tinha sido educado na fé cristã no início, mas depois ele renunciou e achou que tinha que voltar aos pagãos, aos deuses. Então, tantos problemas, então os deuses iam resolver. Aí ele convocou. Isso foi como se fosse uma grande perseguição aos cristãos. Depois a morte de Constantino, de Constâncio. E aí estava a divisão da igreja. Mas não sabe, tudo colaborou para o bem daqueles que amam a Deus. Uma coisa que ele achou que ele queria acabar com o cristianismo, que Constâncio, ele tinha, o filho de Constantino, tinha privilegiado os heréticos, os arianos, e tinha exilado, mandou para o exílio, quase todos os bispos católicos. E então deu uma confusão no cristianismo. O imperador cristão fez mais perseguição ao cristianismo, com essas divisões internas, julgando uns contra os outros, e prendeu e exilou os católicos, os bispos, que seriam os ortodoxos católicos. Então o que fez Juliano Apóstolo? Ele, para achar que ia acabar com o cristianismo, a primeira coisa que fez, revogou todos os exílios. Mandou todos os bispos voltassem para o lugar. Ele achou que os bispos voltando ia ser uma briga muito forte, os que estavam no cargo, heréticos, e os bispos católicos estavam chegando, ia dar uma briga, então ele teria direito de, em nome da ordem, intervir e fazer uma grande perseguição, acabar com eles todos. Mas o tiro saiu pela culatra. Quando os bispos católicos voltaram, explicaram para o povo qual era a verdadeira doutrina, por que se tinha sido exilado, acabou a heresia, acabou o arianismo. Então aí, quer dizer, foi a grande vitória sobre as heresias, foi justamente quando o Juliano Apóstolo quis acabar com a igreja. Mas aí ele, na sua luta contra os cristãos ferrenha, ele é terrível contra os cristãos, achava que isso era, podia ter razão, quis reconstruir o templo, tentou várias vezes no templo de Jerusalém, para dizer que as palavras de Cristo não eram verdadeiras, que isso não ficará pedra sobre pedra, senão tentaram mostrar que fica pedra sobre pedra assim. Tentaram 2 vezes construir o templo e nunca deu certo. Cada vez deu algum problema, um terremoto, um incêndio, e aí ele teve que desistir. E na guerra contra os partas, no Oriente, na frente, ele era valente, valoroso. Ele foi apanhar uma flechada, e quando se sentiu ferido, mortalmente ferido, a última palavra dele foi assim: venceste, Nazareno! E morreu assim. E a partir disso então terminaram as perseguições, aí vira realmente a vitória de Cristo. Mas por dia antes disso, no concílio de Nicéia, que o Constantino tinha convocado, porque havia alianos, aquela luta interna, a divisão dos cristãos, porque achavam que Cristo não podia, ali era um padre,
e muito sábio. Ele chama, não pode ser Deus, ele é a primeira criatura, formada no início por Deus. E esse se encarnou, mas é criatura, porque Deus é um só. Se ele for filho de Deus, só tem dois deuses, não existe. Aí houve aquela debate, então o Constantino tomou como concílio. Tinha duas razões de ser. Foi no ano 325, em Niceia. A primeira finalidade foi festejar a vitória do cristianismo. Que até 324, Licínio, que era o oponente de Constantino, foi vencido, Constantino venceu, e ele estava promovendo até 324 perseguições contra os cristãos. Então, quando ele foi vencido e morto, aí terminaram as perseguições. No ano seguinte, então, o grande concílio de Niceia. Então, os bispos veem, é que na última perseguição, sobre Licínio, eles não matavam mais, mas mutilavam. Então, muitos bispos que vieram lá para o concílio de Niceia, um estava com uma orelha, outro uma perna quebrada, outro com um mão decepada, assim, outro caolho. Para dizer, olha, é proibido ser cristão. E quando viram chegar em Niceia, eles, ao primeiro momento, dizemos que mudança. Até ontem, nós éramos a escória do mundo, registrado por todos. Hoje, o próprio imperador, sua glória, seu poderio, nos recebe na porta. Então, foi a grande festa da vitória de Cristo. Então, isso depois de 300 anos tinha sido escrito o Evangelho. Então, finalmente agora entendemos a frase que nos traz o Evangelho de São João. Coragem, esse momento decisivo, antes da morte dele, Jesus disse assim, coragem, eu venci o mundo. Quando ele saiu 300 anos, está conta disso, ele venceu o mundo. O Nazareno, de fim de mundo, que ninguém suspeitava, de repente, ele assombra o mundo. Então foi o primeiro motivo do concílio, daquele concílio. O segundo foi, era definir quem é Jesus. Esperaria que era naquele concílio, que eles então se reunissem para fazer uma pesquisa. A escritura, a tradição, não. Mas não precisa. Ninguém de nós daria a vida, exporia a própria vida, por um homem que viveu 300 anos atrás. Um simples homem que morreu. Não tem sentido. Nós expusemos nossa vida como testemunho de fé, porque cremos que Ele é o Filho de Deus. E essa fé que salva da vida nova. Então, foi a grande vitória. E aí, claro, a definição, então, se acrescentou no creio que nós rezamos todos os domingos, que é o símbolo dos apóstolos. Diz que chama de símbolo dos apóstolos porque os apóstolos, antes de se dispersarem, não tinha nada por escrito ainda. Isso já se viu depois. Então, eles fizeram a síntese. Quais são as verdades? Vamos pregar em toda parte iguais. Para manter a unidade da igreja em torno de algumas verdades fundamentais. É que puseram o creio, símbolo dos apóstolos. O concílio de Niceia, principalmente Ario e outros, eles aceitavam aquele símbolo. Só que interpretavam diferente. Então, quando você crê em Jesus, seu Filho único, nosso Senhor, que foi concebido do Espírito Santo, ele disse, não, é filho sim, mas como nós todos somos filhos, é por adoção. Aí acrescentou sim o concílio essa frase importante, que é Jesus, Filho único, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Mas o acréscimo ao concílio fez no creio, e só o concílio podia fazer isso, mexer no creio, que os símbolos apóstolos, os bispos todos reunidos, porque a igreja tinha experiência, reúne primeiro os apóstolos todos no concílio de Jerusalém, e agora em Niceia, para definir qual é a nossa fé cristã, não tem mais dúvidas. Então ele ficou bem tranquilo, esta é a nossa fé. Então agora percebemos, depois desta vitória,
Agora, o cristianismo, vamos dizer, é um cristianismo romano. E temos, então, do século IV, V, esses foram séculos muito gloriosos. Os grandes santos padres, grandes teólogos, que expuseram a doutrina católica de modo tão claro e tão profundo, chamam-se os pais, são os pais na fé. Aqueles grandes momentos que ilustraram a fé. E então, quer dizer, isso foi pregado por toda parte. E não lembrar só que os gregos tinham São Basílio, São Gregório de Nazianzus, São Gregório de Nissa, os ocidentais, Santo Agostinho, Santo Ambrósio. São homens de grande valor, de grande sabedoria, que atraíam multidões. E assim foi crescendo, mas no tempo de Agostinho, século V, houve uma nova fase do cristianismo. A invasão dos bárbaros. Quer dizer, nós chamamos, os romanos chamavam de invasão dos bárbaros, porque quem morava fora das fronteiras deles eram bárbaros. Eles eram civilizados, eles eram bárbaros. Realmente, os romanos tinham uma civilização muito brilhante, e o Império Romano durou 1000 anos. E foi se estendendo sempre mais, ele chegou ao apogeu e ele se tornou famoso, não só criou uma língua, mas ninguém por defeito, o latim. Incrível como é que naquele tempo, como os gregos não criaram grego, criaram línguas tão perfeitas, tão bonitas, suaves, e de uma concordância toda a prova. Então, o Império Romano tinha criado grandes coisas. E o grande maior valor dos romanos foi o sistema político e o jurídico. O direito romano ficou famoso no mundo inteiro. Até hoje se estuda direito romano. Quem estuda direito precisa de direito romano. Então, a grande sabedoria. E quando aí começaram a vir os bárbaros, os que não tinha esse direito, não tinha essa sabedoria, os romanos, essa política. Então eles avançaram a força bruta, destruíram tudo. Os vândalos então foram tão terríveis, até hoje ainda a gente fala de vândalos. Foi uma destruição vandálica. Era como os vândalos eram grupos que vieram do leste europeu e da Ásia, e avançaram sobre a Europa, todos esses povos germânicos, e romperam o dique de Roma, do Império Romano, e avançaram. Quando houve o primeiro saqueou Roma, todo mundo ficou desesperado. Só Santo Agostinho, quando ouviu falar que Roma tinha sido saqueada, e quando todo mundo já tinha perdido a esperança, terminou o mundo, Agostinho se recolheu e começou a fazer o grande estudo e escreveu o livro, um dos maiores livros mais famosos, A Cidade de Deus. Se lançou o alicerce do regime de cristandade, que será um império que vai ser implantado no ano 800, com Carlos Magno. É o Império Cristão, que também dura 1000 anos, o Império Romano. E Agostinho lançou esse alicerce e dizia: se a humanidade foi capaz de construir um império como foi o Império Romano, com tantos valores, agora com Cristo é capaz de fazer algo muito melhor. E aí projeta esta nova sociedade. E depois foi a Idade Média. Mas acontece que com a invasão dos bárbaros é uma civilização. E essa civilização caiu por terra, a expressão humana, uma cultura. E aí a humanidade caiu lá embaixo, se construiu em cima de ruínas. E aí, para levou 2 séculos. Então nós falamos de uma humanidade, quer dizer, um cristianismo dramático, situação bárbara. A Idade Média, a primeira parte da Idade Média, foi muito difícil.
foi em cima de ruínas, de nada. Mas um valor é que está a grandeza do cristianismo. O cristianismo entrou no Império Romano e derrotou o Império Romano, tornou o Império cristão. Agora vieram os pagãos que derrubaram o Império Romano e disseram, bom, então acaba o cristianismo, tá? Acabou com o Império Romano. Não, eles se converteram. Agora os pagãos se convertem para o cristianismo. Começam a ser cristãos. Então surge um novo estilo de ser cristão, que pega toda essa mescla dos pagãos, que vinha dos povos bárbaros, com toda a cultura romana que tinha se perdido. E a igreja foi a única que conseguiu salvaguardar muitos valores da cultura do tempo de então. E aí levou-se tempo até no ano 800, quando o Papa coroou Carlos Magno, um novo imperador, um novo império cristão. Então, a partir daquele momento, quer dizer, nós temos uma nova situação do mundo. E então aí se vai criar a civilização da Idade Média. A partir dessa grande figura Carlos Magno, que tem uma nova cultura. Só que nessa época, nós falamos da unidade do cristianismo, surgiu uma nova religião. E essa religião trouxe muitos dissabores para o cristianismo. Foi Maomé, os muçulmanos. E ele tomou Meca e transformou em capital, depois ele avançou, quer dizer, os califas que assumiram esse poderio político e entraram na Terra Santa e tomaram a Terra Santa. Jerusalém caiu nas mãos deles, e toda a Palestina. E depois avançaram pelo norte da África, todo o norte da África, onde tinha o Santo Agostinho antes, os grandes santos, São Cipriano, para o norte da África, caiu tudo nas mãos dos árabes, os muçulmanos, que então impuseram a religião deles. E avançaram até a Espanha, e tomaram Portugal e Espanha. E lá eles foram barrados. Mas do outro lado, então, o cristianismo ficou restrito à Europa. E no Oriente também se fecharam as portas. Então não tinha mais passagem lá para avançar. E até aconteceu no ano 1517, 1517, a Batalha de Lepanto, quando eles estavam com uma frota. A muçulmana era muito forte, muito maior do que a cristã. O Papa Pio V mandou todo o cristianismo sanitário rezar o terço para pedir a proteção de Maria. Podia dizer, bom, é rota real, Maria não era general para lutar com a batalha. Mas eu confia em Maria, porque dizia, mas por que não convidou lá um arcanjo? Miguel, que é o batalhador de Deus, mas pediu para Maria. E eles, com uma força muito superior, e com todas as vantagens, você até vendo, quando começou a avançar, de repente mudou o vento contra eles, e foi uma derrota fragorosa. Aí o Papa, claro, achou isso como uma proteção especial divina de Maria. E aí difundiu-se muito o terço. Claro, o terço, a palavra terço é só português, né? Em outras línguas não tem. Nenhuma língua conhece o terço. O rosário. Em alemão se diz uma coroa de rosas. Essa coroa de rosas, então a gente vai rezar oferecendo rosas para Maria. Em italiano é a corona. Então a coroa. E nós já eram 3 grupos de orações, então feito a terça parte. Então o nosso terço deve ter a terça parte só. Então as 3 terços foram rosário.
Então o Papa pediu todo mundo a rezasse, e isso com a grande devoção do terço como sinal da vitória. Então, mas a igreja ficou confinada. Mas aconteceu isso na Idade Média, como nós estávamos confinados pelos muçulmanos, então o cristianismo virou só patrimônio europeu. Não tinha mais acesso a outros países. Então, todos cercados pelos muçulmanos. E houve um outro fenômeno muito forte e terrível, que lá dos tártaros, lá no Oriente, vieram os novos invasores, foram os turcos, e invadiram a Palestina. Estavam nas mãos dos muçulmanos, mas árabes. E tiraram os árabes, e com os árabes começaram a se acertar. Os árabes têm uma certa liberdade religiosa, até certo ponto, né? Não perseguiam, mas admitiam que o pessoal fosse visitar os lugares santos. Mas vieram os turcos e venceram os árabes, acabou com os cristãos. Então, quem pisar na Terra Santa era crime com cristão. Então, quem fosse fazer uma visita para a Palestina era morto. E aí surgiram as cruzadas. Sabe, isso é um direito nosso. Nós defender nosso direito, acesso aos lugares sagrados, são nossos, são de Cristo. E fazia parte da espiritualidade cristã. Então, aquelas cruzadas que se fizeram, tentar libertar a Palestina para poder realmente ter acesso. Então, isso foi dura aquelas cruzadas. Mas elas tiveram uma vantagem, impediram o avanço dos árabes, não mais para dentro da Europa. E depois, aos poucos, as cruzadas foram derrotando os muçulmanos lá na Espanha, expulsando os muçulmanos na Espanha e Portugal, e aos poucos eles se confinaram. E ficou depois o Império Otomano. Então tínhamos 3 impérios até o fim da Primeira Guerra Mundial, que ruíram, que era o Império Cristão, que é dos Habsburgos, então ele era o Império que tinha desde Carlos Magno, o Império Cristão na Europa. O Império Otomano era os muçulmanos, e tinha Constantinopla, capital, e depois tinha o Império Russo, o Tsar. Esses 3 impérios se ruíram com a Primeira Guerra Mundial. E aí a humanidade se desorganizou, pulverizou. Esses pequenos impérios mantinham uma certa unidade de organização. Então, a grande organização mundial acabou com a Primeira Guerra Mundial. Mas isso, então, para dizer como a Igreja então, entra em novas fases, finalmente. E lembrar, e vamos concluir já a nossa quando na Idade Moderna surgiu as ciências, e logo começou a surgir também um movimento anticristão, que culminou na Revolução Francesa. E lá, chamada a Revolução Francesa, então tinha um tempo de dar ódio contra os cristãos, e aí a Constituinte Francesa decretou na sua Constituição abolir o cristianismo. Acabou a igreja. Acabou o cristão. Mas é claro, como não tinham sido eles que fundaram a igreja, e também não tinham eles que a destruíram. Então, por isso, a igreja, quando perdeu tudo, tinha perdido tudo. Perdeu, quer dizer, o reconhecimento jurídico, não existe mais para a sociedade. Perdeu todos os bens que ela tinha. Ela tinha muitos bens porque elas serviam para ajudar os pobres. A assistência social era feita pela igreja, para todos naquele tempo. Então, os Estados não vão fazer isso aí. Então, assumir todos os bens da igreja para continuar a obra da igreja de fazer o bem. Só que espanjou tudo. Dissipou os bens da igreja. E, de repente, a igreja viu sem nada. Mas aí se deu conta, esse foi o grande valor. Tinha perdido tudo sim, mas não tinha perdido Cristo. Isso, a nossa riqueza é Cristo. Ele está presente. Tornamos presente este Filho de Deus
civilização, então não somos perdidos. Então, por isso, Napoleão, quando assumiu o império, o novo império napoleônico, que teve aqui, está a continuação do império antigo, cristão, ele se deu conta que ele não podia governar o mundo, queria o mundo todo, sem a igreja. Aí ele fez uma concordata. Concordata, nós vamos fazer um acordo, igreja Santa Sé, Brasil. Lá, essa concordata significa que todos os pontos nevrálgicos eram tratados. Porque na época da Revolução Francesa tinha abolido até o domingo. Todos os dias santos, não tinha mais nada. O calendário cristão substituiu por um calendário pagão. Então Napoleão disse, não, assim não dá para governar. O povo é católico. Aí ele reintroduziu tudo de novo. Então aí fez um acordo com o Papa e até a reconhecimento, ele fez novas divisões dos territórios da igreja, as dioceses, e aí, então continuou a governar assim. Só claro, depois ele se botou contra a igreja, contra o Papa, porque ele tinha uns projetos dele que ele não podia aceitar. E aí ele prendeu o Papa, Pio VII, prendeu 2 vezes. E ele tentou forçar o Papa a aceitar as propostas dele. E até fazia assim, o jogo duplo. Ele ia com o Papa e dizia, olha, ele prendeu o Papa na unidade, sozinho, e os cardeais foram, também separados. Então ele falava com os cardeais e dizia, o Papa aceitou, o Papa é vocês. Não, nós não podemos. Aí ele ia com o Papa, os cardeais aceitaram, o Papa é o senhor. Aí eu não posso. Não tem nada. Quer dizer, ele tentava jogar e aí o Papa mandou como uma excomunhão sobre ele. E aí ele ainda debochou, disse, você acha que a excomunhão do Papa vai fazer cair as baionetas nos meus soldados? Não é que quando ele invadiu a Rússia, foi literalmente aconteceu. Os soldados tinham as armas na mão para se usar congelado. Eles congelaram. E aí ele saiu derrotado fragorosamente. Aí voltou muito mais humilde. Quando depois, mais tarde, ele foi derrotado em 2 grandes batalhas, Waterloo e depois Leipzig. Aí, quando ele foi para o exílio em Santa Helena, o Papa saiu lá da prisão, foi levado para Roma. Foi uma das marchas mais triunfais de toda a história. O Papa voltando para Roma. A vitória da igreja sobre um regime que parecia único no mundo, totalitário. Venceu e sem força nenhuma. Sem poder temporal, sem poder civil, sem soldados. E só para concluir, quando o Papa Pio XII um dia reclamou veementemente contra a invasão que a União Soviética fez na Hungria. E o único que realmente falou com energia, aí o Stalin, com todas as desfaçatezes, todas as legiões teve o Papa. Você não tem muita legião, não adianta, você vai falar o quê? Não tem bomba atômica. E aí, depois, quando o sucessor do Stalin, bem depois, no tempo que estava lá, Gorbachev, foi visitar o Papa. Então, aí é João Paulo II. E, cara, a etiqueta manda assim, fazer entrevista às tropas, uma revista às tropas. Aí, cara, perfila também os vagas suíços, são 100 vagas. Então, coloca em fila, na sala. E o Casaroli, que era o secretário de Estado, disse para o Gorbachev, o senhor não tem medo desse exército? Sem soldados. Ele disse ali uma frase muito importante, que ele foi um dos que ele implodiu o meu soldado do Gorbachev, considerado Constantino do século XX. Ele disse assim, se todos os exércitos do mundo fossem como esse aí, haveria mais paz. Bom, alguma dúvida? Tem apenas um rápido pincelado para falar uma hora sobre isso da igreja, só para contar um pouco de história.
alguma pergunta? Então, para nós finalizarmos, eu vou convidar todo mundo a vir aqui para a gente fazer uma foto com o Lula dele. O que vocês acham? Legal, Boa, né? Pra gente poder